Oi, pessoal. Vamos ler mais uma vez Mateus, capítulo 26. Eu vou ler um pouco o versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não sejas como eu quero, e sim como tu queres. Então, assim como vocês sabem, a Bíblia fala sobre Jesus. Não sobre Jesus Cristo superficialmente, mas fala sobre o coração de Jesus. Antes de Jesus ele viver com essa carne, ele vivia sem essa carne. Mas depois que ele veio com essa carne, ele vestiu essa carne, ele teve muita dificuldade. A carne tem que dormir, a carne tem que comer, e também ela fica cansada, ela tem cobiça de comer, ela é arrastada pela lascívia, tem uma angústia, um sofrimento que as pessoas que estão dentro da carne passam. Então, por causa dessa carne, a gente é arrastada pela diversão, pela cobiça da carne, a gente não pode ser levado pela palavra de Deus. Então, Jesus Cristo veio para realizar a vontade de Deus nessa terra. E Jesus Cristo, ele pensando que daqui a pouco, por causa dessa carne, ele teria sofrimento, teria angústia, ele não podia aguentar. Mas Jesus orou diante de Deus: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Dentro da vontade de Deus, Jesus Cristo queria fugir desse sofrimento da carne. Mas ele não queria ter paz na carne, fugindo da vontade de Deus. Por isso que ele falou: Mas não seja conforme com a minha vontade, sim a tua. Essa preocupação, essa angústia que Jesus Cristo tinha na carne é igual a que nós temos. Porque está falando na Bíblia que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, se a gente segue a carne, a gente sempre fica sofrendo e a gente sempre fica contra Deus. Então, Jesus Cristo, ele passando por isso, ele mostrou uma grande coisa para a gente. Antes eu já falei. O diabo tentou a Jesus Cristo. Se tu se prostrares diante de mim, você não vai precisar morrer na cruz. Então, está falando que Jesus Cristo ele já herdou todo o poder dos céus e da terra. Mas o diabo está falando aqui, se você se prostrar diante de mim, você não precisa morrer na cruz. Então, isso só é possível se ele desobedecer a Deus e ficar contra Deus, não seguir a vontade de Deus. E através dessa angústia, dessa tristeza, ele teve que tomar desse cálice para salvar toda a humanidade e assim ser reconhecido como filho de Deus. Por isso que está escrito na Bíblia: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Porque ele rejeitou a sua própria forma de filho de Deus e até o final
Ele foi obediente, obediente até a morte. Por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, ele fez essa incrível vontade de Deus de morrer na cruz. Nós, se quisermos também fazer a vontade de Deus, tem momentos em que a gente passa por sofrimento da carne. Mas como Jesus Cristo venceu essa angústia da carne? Como ele aguentou essa angústia da carne? Por meio desse sofrimento da morte na cruz, ele foi vitorioso. Nós também temos a cobiça da carne momentânea e ela nos leva, e tem muitas pessoas que estão indo por esse caminho da destruição. Quando a gente lê a Bíblia, tem uma coisa incrível que a gente descobre. Tem uma grande diferença da gente ter o coração de Deus e da gente seguir o nosso próprio pensamento. A gente fala muito sobre o enfermo havia 38 anos. Porque essa palavra tem uma grande vontade de Deus. O enfermo havia 38 anos. Um dia ele estava deitado no tanque. Ele estava vivendo, seguindo continuamente a sua cobiça, a sua carne. Ele nunca rejeitou a voz da sua carne. Tudo que a sua carne mostrava, ele seguia. E ele não sabia muito bem o que estava errado. E um dia ele se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para o enfermo, havia 38 anos, queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E Jesus falou para o enfermo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Até agora, ele nunca rejeitou ou negou o pensamento que surgia dentro dele. Ele estava seguindo a cobiça da carne, o desejo da carne. E pela primeira vez, ele se encontrou com Jesus. E Jesus Cristo falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. E esse enfermo, escutando a palavra de Jesus, pela primeira vez, era uma palavra contrária ao pensamento dele. Era uma palavra que ficava contra o pensamento dele. O pensamento dele continuamente lhe dizia, você não pode andar. Você não pode de jeito nenhum andar. Sua perna está ressequida. Como você pode andar? Isso é impossível. Pensa um pouco. Não faz sentido. Você não pode escutar o que Jesus está te falando. Então surgiu esse coração nele. Mas naquele dia o enfermo era diferente. Teve um pensamento diferente. Eu me encontrei com Jesus. Porque ele escutou a voz de Jesus. Porque a voz da carne, o desejo da carne sempre estava dominando o coração do enfermo. Ele não tinha uma força para rejeitar essa voz. E ele vivia conforme o seu pensamento. Mas depois que ele escutou a voz de Jesus, foi pela primeira vez que ele pôde olhar para a sua verdadeira pessoa. Até agora eu vivi seguindo o meu pensamento. O resultado de eu viver seguindo o meu pensamento, qual foi? O que deu certo para mim? O resultado foi eu me tornar nesse sujo enfermo. Eu estou vivendo essa vida miserável. Agora eu não vou mais te seguir pensamento.
O que esse pensamento me deu? Um corpo doente, uma perna ressequida, fome, angústia, essa miséria. O resultado de eu seguir o meu pensamento só me deu essas coisas. O resultado de eu seguir meu pensamento somente tem essas coisas sujas e más. O pensamento, responda. Mesmo assim eu tenho que te obedecer. Você me deu uma vida miserável. Mas mesmo assim eu tenho que te seguir. Eu não gosto disso. Por que eu ganhei esse tipo de vida? Não é o resultado de eu ter vivido seguindo o meu pensamento? Você somente me deu isso, não é? E no final você vai me levar na maldição e destruição. Por isso, você está falando para eu te obedecer? Responda, pensamento. Eu tenho que escutar teu pensamento? Eu tenho que te seguir? Ai, você me deixa enojado. Eu não quero te seguir. Eu não quero mais viver assim. A partir de hoje, eu vou seguir a palavra de Jesus. Eu vou rejeitar a tua palavra. Eu não vou te obedecer. Eu vou seguir a Jesus. E assim, o diabo falou, o quê? Você vai seguir a Jesus? Você acha que isso faz sentido? Ele mandou você levantar, tomar o teu leito e andar. Você pode andar? Você sabe como é a tua perna, não é? Você sabe quão importante essa sua doença, quão grave é. Você acha que consegue seguir a palavra dele, tomar o teu leito e levantar e andar? Não faz sentido. Ai, fica sentado. Fica deitado. Isso é você. Isso é você. Ficar deitado. Ficar doente. Ficar enfermo, isso é você. Isso é teu destino. Você não pode fazer nada demais. Você tem que ficar deitado. O quê? Você pode andar. Você acha que você pode andar desse jeito? De jeito nenhum. E o enfermo pensou. O pensamento. Parece que o que você está falando está certo. Mas, seguindo o seu pensamento, qual foi o resultado que você ganhou? Você ganhou esse corpo enfermo, miséria, tristeza, angústia, agonia. Hoje eu vou trocar de dono. Por Jesus. Então eu não vou mais escutar sua voz, vou escutar Jesus. Eu vou seguir a palavra de Jesus. Não vou te escutar mais. Sai, pensamento. Eu vou seguir a palavra de Jesus. Jesus Cristo mandou eu levantar e andar. Eu tenho que levantar e andar. Só de escutar essa palavra é incrível. Não é? Escutar essa palavra e me levantar não é incrível? Sim, Jesus Cristo quer isso. E eu vou seguir isso. Eu quero seguir a tua palavra. E o enfermo começou a se levantar. A palavra, incrivelmente, deu força no coração dele. Deu força na perna. Ele pegou o leito dele e se levantou e começou a andar. Estimados amigos, lá no monte Getsemane, Jesus passou por muito sofrimento. Quando ele olhava para frente, ele tinha muito medo e muita angústia. Ele tinha muita preocupação. Mas Jesus Cristo não queria desistir disso. Jesus Cristo realmente queria seguir a palavra de Deus. A carne dele dava muito sofrimento para ele. Só de pensar ele tinha medo. Mas ele não seguiu a carne. Ele seguiu a vontade de Deus. Jesus Cristo falou: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pai, que o Senhor me conceda graça. Jesus Cristo venceu toda angústia e dor da carne. Dentro do coração de Jesus, ele tinha o coração e a vontade de Deus. Jesus Cristo tinha o coração de querer passar desse cálice, dessa angústia. Mas Jesus falou o quê? Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus Cristo, ele não seguiu a sua própria vontade, mas ele seguiu a vontade de Deus. Ele teve muito sofrimento na cruz. Mas Deus deu força para ele vencer esse sofrimento. Ele foi pregado na cruz. Ele colocou uma coroa de espinho. Ele foi chicoteado. Ele passou tanta angústia e dor que não tem nem como expressar. Mas Deus deu força para ele vencer tudo isso. Nós temos muito sofrimento diante de nós, mas Deus nos dá força para vencer esse sofrimento. Nós, se tivermos tristeza, Deus nos dá força de vencer essa tristeza. Se nós tivermos medo, Deus nos dá força para vencer esse medo. Se nós tivermos tentação, Deus nos dá força para vencer essa tentação. Deus nunca deixou de nos dar força. E Deus, ele deu para Jesus Cristo essa força e esse poder para vencer esse sofrimento da cruz. E assim, ele seguindo a vontade de Deus, foi crucificado, nos salvou do pecado. Ele realizou essa incrível vontade de Deus. Quando eu penso, a graça de Deus é tão grande que não tem como expressar em palavras. Deus deu força para Jesus vencer o sofrimento da cruz. Ele não temeu a cruz. Ele realizou a vontade de Deus e assim como ele salvou muitos seres humanos, assim também hoje angústia, tristeza, nós temos os momentos que nos deparamos com isso. Quando vocês têm essa angústia, esse sofrimento que vocês se deparam, com certeza, Deus vai dar toda a força para você poder vencer a tudo isso. Isso é muito incrível. Pessoal, Jesus Cristo, ficando diante da cruz, ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas quando Jesus Cristo quis enfrentar isso, ele ganhou uma força para ganhar da cruz que veio de Deus. Depois que ele morreu na cruz, ele também ganhou essa força de vencer a cruz. Não é incrível isso? Jesus Cristo morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Como nós podemos expressar tamanha glória e graça? Não tem como não ser algo tão gracioso. E agora Jesus, ele recebeu essa tamanha graça de ser crucificado na cruz. Quando a gente fala cruz, é algo tão triste e sofredor. Mas quando a gente olha para a ressurreição, quando a gente olha para a força que Deus deu para ele vencer a tudo isso, mesmo se não tiver cruz, não vai ser difícil. Quando Jesus falou para o enfermo havia 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda, assim como Deus deu força para ele, para Jesus Cristo enfrentar a cruz, Deus deu força para ele. Para ganhar desse sofrimento, Jesus Cristo deu essa força para ele. Nós podemos saber que Deus nos dá essa força. Quanto mais a gente pensa, a gente fica agradecido diante de Deus. Agora, Jesus Cristo decidiu levar a cruz. Eu desejo com que vocês se lembrem profundamente dessa palavra.
Quando vocês quiserem seguir a vontade de Jesus Cristo, vocês vão ter um sofrimento, um medo, uma angústia que não tem como expressar. Mas quando vocês tiverem medo, Ele vai te dar força para vencer esse medo. Não temam. Por isso, se vocês pensarem nessa força que Deus vai lhes dar, vocês não vão temer. E com essa força, eu acredito piamente que vocês vão vencer tudo isso. Quando a gente para pensar, Deus nos dá essa força para vencer. Então, as pessoas espirituais, mesmo passando pela angústia, pelo sofrimento, não é sofrimento nenhum para ele. Eu li uma palavra de Bombeland. O Richard Bombeland, ele é da Romênia, e ele testemunhou assim. Lá na Romênia, tem 1.300 aldeias, e dentre 300 aldeias, tinha uma pequena aldeia. Então, esse casal de Bombeland, eles viajaram para uma aldeia da Romênia. E sem ele saber, uma força os conduziu para uma montanha. Tinha uma casa lá no meio da montanha que eles bateram na porta. E apareceu um casal idoso na porta e o casal de Bombeland falou: nós estamos de viagem, vocês poderiam deixar a gente dormir na sua casa hoje à noite? E esse casal de idosos levou eles até o seu quarto, um quarto. Então, esse casal de idosos, por um longo tempo, oraram para Deus. Senhor Deus, a nossa vida inteira nós servimos ao Senhor. Se nós morrermos, nós acreditamos que o Senhor nos dará o seu galardão. Mas não queremos ganhar o galardão somente no céu, queremos ganhar o galardão aqui na terra também. Mas porque Jesus nasceu como judeu, que o Senhor nos conduza também para fazer um casal de judeu receber salvação. E vamos acreditar piamente de que isso é o galardão que o Senhor está nos dando. Senhor, meu Deus, na nossa aldeia não tem nenhum judeu. Como nós estamos muito idosos, não temos como salvar nenhum judeu. Por favor, mande um judeu na nossa casa. Por muito tempo, esse casal de idosos orou dessa forma. Mas o casal de Richard Bombeland, ele acabou ficando na casa desse casal de idosos. Sem ele saber, alguma força arrastou eles para essa casa. E quando eles se encontraram conversando, ele falou que ele era judeu. E esse casal de idosos, eles começaram a chorar e não sabiam o que fazer. E naquela noite eles dormiram, e no dia seguinte, o casal do Richard Bombeland, ele escutou o evangelho desse casal de idosos. E eles receberam a salvação. E eles acabaram vivendo pelo evangelho. Mas eles tiveram muita perseguição religiosa. Eles foram foram colocados assim de ponta cabeça, amarrados, e colocaram pimenta dentro d'água quente e colocaram no nariz dele, torturando. E um dia ele estava preso assim de ponta cabeça e um dia colocaram ele de novo de pé normal. E eles pensaram que algo de errado tinha acontecido com ele. Quando ele olhou o relógio, parecia que ele tinha recém sido colocado de ponta cabeça, mas ele já, depois de 2 horas, ele foi colocado de volta no lugar. Mas, na verdade, já tinham se passado 2 horas.
Quando Jesus escolheu seguir o caminho de ir pela cruz, Deus lhe deu poder suficiente para suportar a cruz. Quando a gente segue o caminho do Evangelho, vem angústia, vem sofrimento. Mas Deus nos dá força o suficiente para poder suportar tudo isso. Eu acredito piamente nisso. Mas porque nós temos medo do sofrimento, da tristeza, da angústia, tem muitas vezes que não conseguimos carregar essa cruz. Mas seguindo a cruz, acreditando na cruz e tendo fé nessa cruz, Deus nos dá essa força e Ele nos concede a sua graça e misericórdia. Eu acredito nisso. Nós, lógico que diante de um sofrimento, a gente fica com medo. Jesus Cristo também foi assim. Mas Deus lhe deu uma força de vencer a tudo isso. E se a gente, com essa força, vencer esse sofrimento, eu acredito que Deus vai nos conceder sua graça e misericórdia. Eu acredito piamente nisso. Eu desejo com que esse trabalho incrível de Deus também aconteça em suas vidas. Muito obrigado. Nos veremos na próxima. Então fique bem, até a próxima.